Oi, oi, oi. Oi. Vamos ver. Eu acho que eu copiei o URL certo. Copiando o URL. WhatsApp web. Fala aí, pessoal, beleza? Tô conseguindo escutar? Não sei se... Senhor, Eu colocar só o, a câmera aqui pro papel e aí a gente começa. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui anda a correria aí. nem jantei. Porra, cara, também não, velho. Eu vim aqui. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês os slides aqui agora. Então, eu vou só ajeitar para poder gravar pelo OBS também. A gente não tem problema, né? Depois eu conseguir disponibilizar essa aula para vocês, como eu sempre tento fazer. Então, deixa eu deixar aqui certinho. A gente parou no resumo dos capacitores e indutores, que foi aqui. Deixa eu ativar o OBS. A matéria de hoje é um pouco mais pesadinha, por isso que eu estou tentando cercar de todos os lados para não perder essa aula. Bom, aqui o OBS já está gravando. Deixa eu vir para o Zoom. Compartilhei a tela. Vocês já estão vendo aí, né? A gente parou nas últimas aulas. Na última aula nós fizemos alguns exercícios a respeito dos indutores, dos resistores, né? A gente visualizou esses exercícios todos aqui. E aí a gente acabou a aula falando sobre um resumo de todos os tópicos que vocês possuem com relação quando vocês estão estudando com indutor e capacitor para a corrente contínua. Então, desses tópicos aí é importante vocês frisarem, né, para estudos e tudo mais, porque a gente não fez muito exercício, mas na lista que eu vou postar para vocês vai ter, que é conseguir calcular aí a resistência equivalente, né, dos resistores, como vocês já sabem fazer, o capacitor equivalente, o indutor equivalente, quando esses elementos estão indicados aí em série ou em paralelo. Então, os cálculos de resistência equivalente a gente já sabe fazer, os cálculos de capacitância equivalente vão ser inversos da resistência, né? E os cálculos que eu vou ter para indutor, a gente vai conseguir fazer igual a gente fazia lá para as resistências, né? Então, na hora que vocês forem fazer os exercícios a respeito desse tópico de capacitância equivalente, que é justamente esses dois tópicos aqui, ó. Capacitância equivalente em série, capacitância equivalente em paralelo, e a indutância equivalente em série e indutância equivalente em paralelo, vocês vão ver que fazendo os cálculos por meio dos elementos que a gente já possui, a base que a gente já possui, vocês não vão sentir dificuldade. Sempre lembrem, né, que os valores dos capacitores eles seguem a representação do estudioso que descobriu, que utilizou, né, o princípio da capacitância aí, que
foi o Faraday, e quando a gente está trabalhando com indutância, a gente vai ter sempre a medida em R, né, que foi em homenagem também ao estudioso que embasou toda a representação que a gente tem em relação à capacitância. Então, a partir desse tópico que a gente vai discutir, a gente vai perceber que tudo que a gente vai falando sobre capacitor e indutor vai sofrer alteração quando a gente mudar o tipo de tratamento que a gente tem. Se a gente vai trabalhando no nível de corrente contínua, a gente vai ter um tipo de tratamento. Quando a gente chegar para a corrente alternada, a gente vai ter outro tipo de tratamento. Então, o objetivo é justamente a gente fazer o fecho para como esses dois elementos vão estar trabalhando corrente contínua e corrente alternada, né? Pelo menos para fechar a corrente contínua e introduzir aí os conceitos que a gente vai estar fazendo em relação à corrente alternada. Então, essas duas formas, tanto de corrente quanto de tensão, a gente já viu, de energia também, né? Os exercícios da última aula foi basicamente para poder falar disso. A gente acabou fazendo esse exercício aqui, por último. E aí eu fiz um resumo para vocês com relação ao que a gente iria avaliar com relação ao capacitor e ao indutor. E aí esse resumo serve também para poder guiar aqueles que não estão muito bem no conteúdo com relação a esse tópico de discussão, né? Então, ó, um indutor, como a gente tinha falado na última aula, ele não permite variação brusca de corrente. Por que ele nunca vai permitir variação brusca de corrente? Se vocês estiverem levando em consideração que eu estou levando em consideração um elemento que possui uma série de bobinas, né? Que a partir dessa série de bobinas eu alimento ele ali com um nível de tensão e corrente, o valor de tensão na entrada do circuito ela vai aumentar de acordo com a forma como eu vou alimentar esse sistema. Então, ó, quando o valor de tensão aumenta no circuito, a corrente também vai aumentar. Eu não posso falar que eu vou aumentar o valor de tensão e falar que eu não vou sofrer nenhuma alteração na corrente. A gente viu, né, que tensão e corrente, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento os valores de tensão, em consequência, eu posso sofrer aumentos dos valores de corrente, né? Se o meu circuito é alimentado por 10 volts, ele vai ter um valor de tensão. Se ele é alimentado por 50 volts, ele vai ter um outro valor de corrente associado a 50 volts, que é diferente daquele associado a 10 volts. A gente viu isso porque até mesmo quando a gente estava trabalhando com resistores, né? Se a gente atuava com elementos diferentes para diferentes tópicos de resistência, eu verificava que a corrente também se alterava. Então, essa frase aqui serve para a gente resumir o tópico dos indutores. Ele consegue armazenar energia magnética, né? Tem a capacidade de armazenar energia no magnético e elevar o número de linhas na formação do campo magnético proveniente da passagem da corrente. Então, essa frase resume o tópico quando a gente fala do indutor. O indutor é um componente que consegue armazenar um fluxo de energia a partir do armazenamento de energia magnética, né? Que esse armazenamento pode ser utilizado a seguir como uma forma de também dissipar aí valores de corrente. Então, ó, quando o valor da tensão elétrica da fonte na entrada do circuito diminui, assim como a corrente elétrica que foi sobre ele, o indutor tem a capacidade de devolver na mesma proporção a energia armazenada. Então, se em um momento o indutor funciona como uma fonte de armazenamento, em um momento futuro ele vai poder devolver essa energia que ele armazenou. Então, no instante anterior, ele armazenou essa energia. Quando ele percebe que o circuito está sofrendo uma redução nos valores de corrente, né, que é consequente aí da diminuição da tensão também, ele vai propiciar aí esse fornecimento dos níveis de corrente. Então, quando ele vai fazer isso, o que ele faz? Ele reduz o número de linhas do campo magnético e tenta manter o mesmo nível de corrente. Tenta manter. Porque a gente falou, olha, professor, então, nos circuitos lá de corrente contínua, quando eu estava trabalhando com o indutor, depois de um tempo eu ia lá e substituía ele por quê? Por um curto, né? Via ele como um curto. Mas se porventura o meu circuito falhar em algum instante de tempo, ele passa a virar um elemento que traz aí para a gente a oposição à variação de corrente. Então, eu estou falando de indutor, eu sempre vou lembrar que o elemento se opõe à variação de corrente e armazena energia magnética no seu campo na forma de energia magnética a partir das linhas, né, da formação dessas linhas. E aí a gente chegou a observar esse valor aí de tensão no indutor. A gente falou assim, ó, a tensão no indutor ela é dada pelo valor da indutância vezes a variação da corrente pelo tempo.
né? Que foi aquilo que a gente resumiu da aula passada, que a gente usou para cálculo de energia e tudo mais. Aí, para poder deixar isso escrito de forma científica, né, algo que deixe vocês aí com apoiado teórico, né, além das buscas que vocês podem fazer nos livros, esse aqui está resumido nesses 3 tópicos assim aqui, ó. Se a corrente elétrica, IL, que flui pelo indutor, for constante ao longo do tempo, qual que é a derivada de qualquer constante? Zero, né? Então, a derivada é nula e, portanto, a tensão naquele elemento também vai ser nula. Então, se eu não tenho variação da corrente, variação de qualquer constante, a derivada de qualquer constante é zero, zero vezes L vai ser zero, então a tensão é zero. Dessa forma, a energia armazenada nele não vai se alterar e o indutor vai funcionar como um curto-circuito. Essa é a explicação que a gente tem mais fundamentada quando a gente fala assim, ó, o indutor, quando está disposto lá em uma corrente contínua, se ela é corrente contínua, ela não sofre variação, né? Então, ela não sofre variação com o passar do tempo. Se ela é constante com o passar do tempo, quer dizer que esse valor de corrente aqui pode ser considerado como um valor constante. Qualquer derivada de constante é zero, que acarreta aí eu tenho um valor de tensão também nos limites do zero, né? Estabelecidos aí para zero. Em contrapartida, ó, se a corrente elétrica IL, agora que flui pelo indutor também, for uma função constante, ou seja, se eu acionei o meu sistema, liguei, vamos dizer lá que vocês estão trabalhando com motor de corrente contínua, vocês ligaram ele, né? Ele não vai partir instantaneamente do 0 para o 10 volts, para 15 volts, 60 volts, que vocês que estejam trabalhando. Ele vai ter um crescimento, né? Provavelmente um crescimento linear. Dependendo da forma como ele vai crescer, né? Se esse crescimento for se isso aqui for crescente, ou seja, se eu estiver saindo de um ponto do zero e indo para um valor positivo, eu vou verificar que isso pode ser representado por uma função do tempo crescente. E se eu derivo uma função que é crescente, a derivada dela também vai ser positiva. Então, ó, se a minha corrente aqui, ó, é uma função do tempo que é positiva, a derivada dela também vai dar positiva. Em consequência, a tensão também será positiva. Então, quando eu faço isso, eu consigo manter aqui os valores de tensão no mesmo sentido, sem inversão da polaridade. Se eu trabalho com o indutor e eu falo aí que eu tenho uma forma, né, de uma função constante no tempo para ser analisada, eu consigo imaginar que o indutor está sendo carregado. Ele está recebendo essa informação, está recebendo essa corrente, esses valores de corrente. Então, ao falar assim, olha, ele está saindo do zero, ele está seguindo para uma análise crescente do tempo em relação ao que eu estou analisando, eu consigo afirmar que nesse momento em que o indutor apresenta um valor de crescimento, ele vai estar, de fato, recebendo energia. Então, tem um momento em que o indutor ele se comporta como um curto, que é aquele momento onde a gente analisa que ele está lá no circuito parado por um tempo muito grande, né? Tem um momento em que ele se comporta como uma função de crescimento, e nesse momento onde ele vai se comportar como uma função, onde ele armazena energia, ele pode ser visto aí como um elemento receptor de energia, né? Aquele momento que ele vai receber energia. No momento que ele estabilizar, ou seja, que ele não receber mais energia, ele vira o quê? Um curto-circuito. Em contrapartida, a gente vai ter um segundo momento onde a função vai cair. Ou seja, quando que a função vai cair? Quando que essa função de corrente presente no indutor, né, esse valor de corrente no presente no indutor vai ser reduzida? Esse elemento vai ser reduzido quando a tensão do circuito for o quê? For reduzida. Vamos imaginar que vocês tenham aí, que vocês estejam trabalhando com uma fonte, por exemplo, fonte do computador ligada à tomada. Ela tá com um valor constante lá, né? Eu tenho um valor de energia nos terminais ligados da fonte, então ele está alimentando o circuito da fonte, né? Que em um segundo, o segundo ponto ele faz a alimentação do nosso computador. Se porventura eu desconecto ele da energia, o que acontece? O valor de tensão decresce, né? Quando o valor de tensão decresce, consequentemente a corrente também vai ser reduzida. Quando isso acontece, eu tenho uma função de redução, né? Eu estou com um valor que está de forma decrescente. Ele estava em um valor de abastecimento, depois ele vai tentar cair. Aí, quando acontece isso, o que acontece? O que eu tenho aqui? Um valor onde a minha corrente aqui ela está decrescendo, a derivada aqui vai ser negativa, né? Então, eu vou ter uma representação inversa. Então, a tensão ela vai mudar de sinal, por quê? Porque eu estou tendo uma representação onde a corrente está sendo reduzida, né? Mas eu não mudo
a minha representação da corrente, eu mudo a minha representação da tensão. O que vai mudar aqui é a polaridade da tensão. A corrente ela só está caindo. Eu não estou fornecendo mais tensão, ela está sendo reduzida. E nesse momento onde a tensão, a corrente está sendo reduzida, a corrente está sendo drenada, né? Aí esse elemento funciona como um gerador. Então, o indutor, por hora, ele pode funcionar como um elemento que vai ser carregado por uma fonte de corrente, né? Por um elemento que vai receber os níveis de corrente. Depois que ele está nos seus terminais lá, que ele possui um nível de carregamento, o que ele faz? Ele permanece constante. Ele vai permanecer constante por um tempo. Passou esse período de tempo, o que vai acontecer com o indutor? Ele vai deixar de simplesmente carregar com valor de tensão e corrente do circuito, né? E vai passar a fornecer. Toda vez que eu tenho assim, olha, se eu conectar um equipamento, né, à fonte de energia, o que ele está fazendo? Ele está drenando corrente dessa fonte. Se eu coloco hoje aqui o micro-ondas para poder conectar na tomada, eu sei que ele está puxando, ele está drenando da fonte um valor de corrente, utilizando essa corrente para converter em trabalho e fazer aquilo que a gente já tinha visto lá, né? De converter potência, energia e fazer tudo que a gente precisa de fazer. Mas nesse sentido, quando a gente está trabalhando com os indutores aqui, né? A gente percebe exatamente esse princípio. Olha, ele vai se comportar como um gerador, porque a corrente que tem na sua característica de armazenamento, ela está sendo fornecida, ela está sendo reduzida. Se ela está sendo reduzida, ele está entregando esse valor de corrente a alguém, provavelmente é uma carga. Quando ele faz isso, ele funciona como um gerador ou uma fonte de corrente. Então, essa peça, né, que a gente tem aí do indutor, que a gente vê aqui constantemente, né, essa figurinha aqui, ele pode funcionar aí dessas três formas. Ora, como um curto-circuito, onde ele não se atua no circuito, como a gente já viu. Ora, como uma parte que ele está armazenando energia, que é essa segunda parte aqui, né? Você está armazenando energia e no último momento ele está fornecendo energia. Então, analisando isso, a gente pode concluir que a corrente elétrica que flui pelo indutor, né, se ela for constante, a partir do tempo aí, a sua derivada é nula, a tensão também é nula, a gente já tinha falado isso aí no começo. Se a corrente que flui estiver com um valor de crescimento positivo, a gente vai ter a representação de não ter a inversão da polaridade. E, por fim, se a gente estiver trabalhando com o inversor, né, com um indutor que funciona como um gerador, ele vai se comportar fornecendo valores de corrente. No fundo, então, tudo isso que a gente falou se resume a essa figurinha aí e a frase que está em cima. Ó. Dessa forma, o valor da corrente em um indutor pode aumentar, né, quando ele está sendo carregado, diminuir quando ele está fornecendo energia e permanecer a mesma quando ele está no circuito de corrente contínua, como a gente já tinha trabalhado lá na aula passada. O que pode mudar, né, no circuito é apenas a diferença de potencial sobre ele, mas nunca, em hipótese alguma, eu vou mudar o sentido da corrente. Então, verifiquem, né? Quando ele está funcionando como um receptor, né? Ele está sendo carregado, ele está recebendo corrente. Se ele recebe corrente, né, eu estou trabalhando aí como um elemento que produz aquela extensão no sentido inverso, assim como a gente tinha já fazia lá com o próprio resistor, né? A gente viu isso. Mas em contrapartida, quando eu estou trabalhando com um gerador, lembra, se a gente estivesse trabalhando com uma fonte, eu tinha o sinalzinho de menos e a corrente entrando no sinal de menos, né? E a tensão sendo fornecida do menos para o mais. Aqui é a mesma coisa. Quando o indutor agora funcionar como um gerador de corrente, né? Como uma figura que vai fornecer corrente, ó, eu tenho uma corrente fluindo para dentro do indutor, né? E uma tensão nesse mesmo sentido, que indica que ele está fornecendo corrente. Aqui, ó, ele está recebendo esse valor de corrente e aí eu consigo perceber, né, que eu estou com uma polaridade invertida aí quando a gente trabalha com valor de tensão, né? Então, se eu consigo falar isso, se eu consigo afirmar isso, eu consigo identificar os três estágios de atuação do indutor. Ora, como receptor de um valor de corrente que vai ser proveniente para o carregamento e tudo mais. Um segundo momento como gerador, que é quando esse elemento vai, de fato, fornecer energia para o circuito.
E no quarto e no terceiro e no momento seguinte, né, que ele pode funcionar aí como um elemento que fica no circuito apenas para fins de representação do que ele precisa de fornecer como valores de tensão e corrente, ou seja, aquele elemento que está lá no circuito apenas como um ponto de segurança, né? Ele não atua diretamente sobre esses terminais dos sistemas que a gente está analisando. Então tá. Então, se eu estou trabalhando com o indutor, eu já sei resumir isso, né? Eu estou trabalhando com isso aí. Se porventura estiver essa análise, a gente chega nessa conclusão que a gente já usou nos últimos exercícios. Quando a corrente elétrica sobre o indutor é constante, ele funciona como curto-circuito, ou seja, a tensão do indutor vai ser dada como zero, né? Que é quando ele termina de carregar. Depois a gente faz o seguinte, professor, além do indutor, a gente viu no começo do bimestre, né? A gente começou a falar isso agora, nesse segundo bimestre. Nesse segundo bimestre a gente começou com esse tópico dos exercícios, né? A gente também falou sobre o capacitor. O capacitor a gente tinha visto na aula que a gente definia ele como sendo duas placas, duas placas separadas aí por um material que é um material isolante, né? Duas placas condutoras que formava aí um bipolo elétrico, né? Um elemento que é característico aí por um bipolo elétrico. Então, o capacitor era capaz de criar um campo elétrico no seu interior quando eu aplicava uma diferença de potencial entre aqueles dois materiais que eram condutores, né? Entre as duas chapas. Então, tanto o surgimento quanto o desaparecimento desse campo que eu tenho de representação para o capacitor, que é o que está dizendo aqui, né? Eles não são instantâneos. Se eu vou fazer a mesma analogia agora para o carregamento do celular por meio de uma fonte, se eu desligo o celular, a lâmpada que vai ter lá da fonte, ela não desliga automaticamente. Ela demora um tempo, né? Os tempos em segundos, em milissegundos talvez, para ela poder apagar. Ela fica durante um tempo ainda segurando, né? Vocês percebem que tem isso. E é, de fato, um mecanismo de segurança para o próprio computador. Imagina que se eu tivesse o notebook, se eu tivesse um outro computador aqui dado para análise, onde você tivesse uma fonte que chegava no zero, do nada, desativava, né? Você, desabastecia o computador por completo, como se fosse um pico aí, né? Sai de um valor máximo e chega no zero direto. Aí ia ter problema. A gente já tinha problema nos computadores antigos, né? Quantos aqui não lembram, né? Que antigamente, quando a gente fazia análise dos computadores mais antigos, tinha que colocar um estabilizador. Algumas pessoas compravam no break, às vezes tinha problema dos computadores queimarem, né? Que se a gente não tivesse o sistema de aterramento direto. Então, essas fontes para os notebooks a gente sabe que são mais seguros justamente porque tem uma estabilidade. Essa estabilidade que a gente tem dessas fontes, estabilidades que a gente tem de sistemas atuais, são dadas pelo acréscimo desses elementos que conseguem fazer uma desativação mais suave, né? Eu não desligo instantaneamente. Eu tenho um tempo para poder chegar no ponto zero, sair do ponto de alimentação para o ponto zero. Então, eu tenho um tempo, esse tempo que a gente comumente determina como transitório, para que o campo elétrico que é criado por meio das duas chapas que a gente já tinha trabalhado, né, separados por um material isolante, seja reduzido a zero ou aumentado até o valor máximo que eu posso para aquela carga, para aquele elemento, de acordo com a capacitância que o meu elemento possui. Então, para o capacitor, a gente já tinha estudado essa fórmulazinha, então o capacitor ele não permite variações bruscas de tensão, né, entre os seus terminais, de forma que se comporta aí como um dual no comportamento do indutor. Então, onde o indutor trabalha com valor de tensão, o capacitor vai trabalhar com valor de corrente. Onde o capacitor trabalha com valor de corrente, o indutor vai trabalhar com valor de tensão. É sempre o dual, né? Um é oposto do outro em relação ao funcionamento, né? Quando a gente fala de tensão e corrente. Então, no entanto, o capacitor tenta manter a tensão constante entre os seus terminais e não a corrente elétrica, como acontece no indutor. Então, ó, se eu estou trabalhando com o valor do capacitor, eu sei que a corrente no capacitor ela é dada por C dV/dt. Se eu avanço um pouquinho, eu posso falar o seguinte: a tensão elétrica no VC, que seria a tensão no capacitor, é constante ao longo do tempo. A gente já tinha falado isso. Se ela for constante ao longo do tempo, o que acontece? Se ela é constante, derivada de qualquer constante é zero. Então, isso aqui é 0 vezes C dá zero, então a corrente no capacitor vai ser zero. Que é justamente aquilo que fundamenta
o que a gente trabalhou na aula passada, de falar assim, olha, o capacitor ele vira um circuito aberto. Quando eu fazer a leitura de um capacitor para circuitos de corrente contínua, eu vou simplesmente não desenhar o capacitor e deixar ele lá como um circuito aberto, né? Que foi isso aqui, ó, que a gente fez, né? Em algum momento a gente fez isso, ó. Deixa eu ver se aqui tem um desenho bonitinho aqui, ó. Eu tenho uma tensão VC, mas eu vim aqui e coloquei o circuito aberto. Por quê? Porque se eu imaginar o circuito aberto, se eu pegar dois fios, né, estão passando corrente elétrica e cortar um fio e separar do outro, o que eu fiz? Eu impedi a passagem de corrente. Então, quando eu estou trabalhando com o valor máximo de carregamento do capacitor, que seria assim, né? Esse circuito é assim, ó, tem um capacitor aqui de 1 farad. Ele foi lá e carregou. Quando ele está carregado, o que acontece? O valor de tensão aqui passa a ser constante. Então, a corrente do capacitor depende basicamente do valor da tensão associada a ele. Se a tensão aqui é constante, quer dizer que a corrente vai ser zero. Qual que é a única forma de eu ter corrente zero? Qual que é a única forma de eu ter um fio passando de um ponto A para o ponto B e eu agora imaginar que eu não vou ter mais corrente? É eu pegar esse fio e cortar. Então, ao fazer isso, ao cortar esse fio, eu consigo imaginar o capacitor como sendo um circuito aberto, que é o que está descrito aqui. Então, que eu tenho o circuito aberto, eu imagino que eu corto esse daqui para cá e agora eu posso falar que eu não tenho corrente passando nesse sentido, né? Porque se a corrente vai chegar aqui, ela não vai fazer nada, ela vai voltar e vai passar adiante. Então, o que acontece, né? Nessa análise que a gente está falando aqui do capacitor. Ó, a tensão elétrica é constante ao longo do tempo, nos terminais do capacitor, sua derivada é nula, quando a gente tem essa tensão constante, né? E a corrente aí vai ser nula como consequência da derivada da tensão ser zero. Consequentemente, a energia armazenada por ele, né, não vai se alterar, funcionando aí como um circuito aberto. E é justamente aqui o que a gente tinha discutido na última aula, a gente usou já esse conceito na última aula, né? Eu sempre faço isso, eu passo exercício para a pessoa já sintonizar e depois eu venho com os conceitos mais pesados para deixar vocês sintonizados de todos os estilos possíveis em relação ao conteúdo, né? Então, ó, se a tensão elétrica, que é aquele ponto que está em cima do capacitor, for uma função crescente, aí olha só, se a função é crescente, a derivada disso aqui também vai ser positivo. Se a derivada é positiva, eu vou ter uma corrente positiva. Então, sua derivada é positiva, portanto, a corrente continuará no mesmo sentido. Consequentemente, a energia do campo elétrico armazenada aumenta no capacitor, funcionando como um bipolo receptor. Então, se a tensão for positiva, né, eu estou recebendo corrente. E quando eu estou recebendo corrente, ele vai funcionar como um receptor. Ele está sendo carregado, né? Em uma parte do tempo, o capacitor ele é carregado. Para ele ser carregado, ele precisa de receber corrente. Como é que eu vou encher o tanque? Eu não preciso de dissipar lá algum fluido que eu esteja analisando. O capacitor e a corrente é o mesmo exemplo que a gente tinha dado em sala, né? O capacitor agora vai ser como se fosse um tanque, onde eu vou estar fluindo valores de corrente para aquele tanque, para ele armazenar. Vai chegar um momento em que aquele tanque não recebe mais corrente, né? O que ele vai fazer? Ele vai parar de receber e vai parar de fluir corrente por ele. Quando ele para de fluir corrente, eu tenho aí um momento em que o capacitor está totalmente carregado. Tá? Então, eu já vi isso. Nesse momento que eu sei que ele trabalha com a representação de receber energia, né? Eu posso ter essa sintonia aí de falar que o capacitor, né? No primeiro momento, ele pode receber, ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode funcionar aí com outra representação, mas qualquer, né? Nesse meio termo, mas ele nunca vai trocar a polaridade. O que vai mudar é o sentido da corrente. Reparem, quando a gente estava trabalhando no indutor, independente do sentido que eu tinha para o indutor, eu estava trabalhando, o indutor trabalha com o quê? Corrente. Então, ele não muda a corrente. O sentido da corrente no indutor é o quê? É o mesmo. O sentido da corrente é o mesmo no indutor. O que muda é a tensão. Quando ele funciona como receptor, ele tem a tensão no sentido oposto. Quando ele funciona como gerador, ele tem a tensão no sentido, no mesmo sentido da corrente. Ó, o indutor sempre vai trabalhar com valores de corrente. O capacitor, em contrapartida, sempre trabalha com valores de tensão. Então, ele não muda a polarização da tensão. O que muda é o sentido da corrente. Lembra que eu comentei? O capacitor e o indutor funcionam como elementos duais, né? O oposto de trabalho, um é o oposto do outro quando a gente trabalha com
a representação de funcionamento. Então, se um trabalha com corrente, variação de corrente, o outro vai trabalhar com variação de tensão. Então, para o capacitor, não sofro variação da polaridade aqui da tensão. A tensão está no mesmo sentido. O que vai mudar é a representação da corrente. Nesse sentido, tensão e corrente em sentidos opostos, ele funciona como um receptor, ele está armazenando energia. Nesse sentido, quando tensão e corrente estão no mesmo sentido, né, ele funciona como um gerador, ele está fornecendo energia. Então, a gente consegue falar isso, né, consegue determinar isso com relação ao capacitor, e aí, quando eu olho para isso, eu consigo visualizar e fechar esse conteúdo que a gente já estava trabalhando lá atrás. Então, para corrente contínua, né, a gente vai fazer muito exercício, provavelmente na próxima aula eu já vou retomar para vocês alguns exercícios, né, para a gente ir discutindo essa questão de energia. A gente não usou ainda exercícios para visualizar isso aqui, que é a tensão no capacitor e a corrente no indutor. A gente vai fazer exercícios para esses dois tópicos, né? O que a gente fez nas últimas aulas foi apenas para cálculo de energia, mas falta a gente usar essas duas formas, essas 4 formas aqui a gente ainda vai usar. E provavelmente isso aqui vai ser a base aí do trabalho de vocês esse segundo bimestre. Então, é bom a galera já ir tentando entender esses conceitos, porque senão pode acumular e vocês ficarem um pouco prejudicados aí em relação ao entendimento e não conseguirem fazer as atividades, né? É bom sempre vocês tirarem essas dúvidas quando a gente vai trabalhar com esses elementos. Então, aqueles que até agora conseguiram acompanhar os exercícios, pegaram os slides, refizeram, né? Ou pelo menos folhearam lá a videoaula da semana passada e entenderam direitinho, ok, beleza. Continue assim, que não vai ter problema nenhum. Se porventura, né, a galera ainda não pegou, acabou o primeiro bimestre, é compreensível, né? A gente tinha até dia 10 para entregar os trabalhos, eu sei da dificuldade que cada um tem, e pode ser que alguém não tenha nem visto esse conteúdo ainda do segundo bimestre. Mas lembre, né? A gente já tem 2 semanas que a gente está no segundo bimestre, então é legal a galera já começar a visualizar para não deixar acumular agora para esse segundo bimestre, né? As notas do trabalho eu ainda não soltei, vou soltar dia 20, mas nem todos foram bem. Então, assim que eu soltar lá, vocês podem ir levando em consideração o entendimento desse conteúdo para poder recuperar, para poder usar isso aí, né? Para poder chegar num resultado legal. Mas vamos lá. Continuando a nossa representação, agora eu saio do nível de tensão contínua e a gente vai embarcar na abordagem para tensão alternada. Quando a gente fala assim, tensão alternada, né, eu estou até usando o próprio slide lá da biblioteca virtual, os próprios tópicos para não fugir daquele livro de referência que a gente tem da biblioteca virtual. Eu posso falar aí que existem várias formas de eu ter níveis de tensão e corrente alternados. Olha, se eu olho para esse valor aqui, e falo assim, isso aqui pode ser um gráfico de tensão, V, em função do tempo, onde a tensão vai variar de um valor até um pico positivo, até um valor para o pico negativo em um instante de tempo que eu estou analisando. Posso falar também que essa representação aqui obedece a um comportamento senoidal, que a gente fala que seria aí uma função senoidal. Mas existem circunstâncias, né, principalmente quando a gente está trabalhando com sinais que são digitais, onde a gente tem valores de ondas que são alternados de um valor para o outro, mas eu só posso ter 2 picos, né? Eu tenho um valor aqui contínuo no instante de tempo e depois esse valor ele pode ser reduzido para um valor com pico negativo. Então, eu posso falar que também pode ter uma onda que a gente vai chamar de onda quadrada, como esse segundo caso aí. Se eu analisar um pouco mais ainda, eu posso falar o seguinte, além da onda quadrada, eu também posso ter uma onda que vai de um pico até o outro, só que de forma linear. Aqui eu saio de um pico do zero até esse pico maior aqui, com comportamento linear, e desço com comportamento linear até subir aí após um período de tempo, após uma representação de tempo, para fechar o período da onda triangular que eu estou analisando. Então, nesses 3 casos, eu tenho formas, né, de ondas que são alternadas. Quando a gente fala assim, alternado, é que eu estou saindo de um pico positivo indo para um pico negativo, ou apenas sofrendo variações de um valor para o outro com o passar do tempo. Quando a gente trabalhava com tensão que era contínua, que a gente passava circuito de corrente contínua, né, circuitos de tensão contínua, nós percebíamos o quê? Que os valores para tensão e corrente eram sempre constantes.
independente da faixa de volts que eu tinha, eram sempre constantes. Então não fazia para mim diferença eu ter uma representação do valor positivo ou negativo para aqueles circuitos, porque era constante. Falava assim, nível de tensão de 5 volts. Eu sabia que qualquer instante de tempo, aquela fonte de tensão estaria produzindo 5 volts. Quando eu falo assim, o resistor, passa por ele uma corrente de 1 ampere. Qualquer instante de tempo vai passar por aquele resistor uma corrente de 1 ampere. E assim por diante. Então, em níveis de corrente contínua, o principal ponto que eu tenho sempre que analisar é que eu não vou sofrer variações de um pico para o outro, de um instante de tempo qualquer. Quando eu vou para formas de ondas alternadas, eu vou sofrer variações de um pico positivo para um pico negativo. Se eu falar assim, olha, a tensão de alimentação aqui da minha casa é de 127 volts, isso quer dizer o quê? Para a corrente alternada, né? Que se eu plugar um equipamento na fonte de energia, ele ora vai estar com um pico de energia positivo, dado por 127 volts, e ora ele vai estar com um pico de energia negativo. Então, trabalhar com essa ideia de que para grandes aplicações eu posso ter níveis de tensão alternada, né? Eu consigo visualizar, mas eu preciso de prestar muita atenção para eu não cometer equívocos na hora de indicar quais que são as consequências de eu estar utilizando esses níveis de tensão alternada ou não. Então, tensão e corrente alternadas, né, ou formas de ondas alternadas vão poder funcionar, vão poder ser disponibilizadas em quaisquer representações, desde que apresentem um comportamento, né, estabelecido de um pico positivo até um pico negativo. Quando eu olho para essas formas de onda, então, eu consigo visualizar a aplicação dela aí nos motores de corrente alternada, né, nas grandes utilizações que eu tenho aí para a geração de energia, a geração das usinas hidrelétricas, elas provêm aí dos próprios geradores que provém energia em corrente alternada. Um gerador portátil utilizado na indústria, ele provém de energia que fornece uma fonte de tensão e corrente alternada. O meu painel aí solar, se conectado ao inversor, fornece uma corrente alternada. Os geradores de funções, o próprio gerador de energia eólica também fornece um valor de corrente alternada. Então, se eu trabalho com esses valores de geração em corrente alternada, eu preciso saber manipular esses elementos. Porque se eu sei manipular e trabalhar com esses valores de tensão em corrente de forma alternada ou contínua, eu consigo me inserir em qualquer um dos ramos que eu preciso. Então, de maneira geral, as instalações elétricas estabelecem a predominância nos equipamentos alimentados por corrente alternada. Isso a gente já tinha até discutido em sala e está resumido aqui para vocês da referência do livro lá. Existem fortes motivos para que isso aconteça. Ó, a geração em grandes quantidades de energia é mais econômica quando a gente está trabalhando com corrente alternada do que quando a gente está trabalhando com corrente contínua, né? As próprias grandes usinas fazem isso e isso se justifica na hora de utilizar a corrente alternada para poder fornecer energia a grandes distâncias ou até mesmo em grandes representações aí de elementos. Claro que para transmissão em alguns pontos a corrente contínua é boa, mas em relação ao custo, né, isso é mais reduzido quando a gente está trabalhando com corrente alternada. A transformação de corrente alternada para corrente contínua por meio de um retificador é simples, barata e eficiente. Já a transformação de corrente contínua para corrente alternada é muito mais complexa e possui um custo elevado. Então, se eu consigo, né, manipular uma corrente alternada para corrente contínua de forma a ter valores mais reduzidos quando a gente vai para a viabilidade econômica e a viabilidade técnica, é mais fácil trabalhar com equipamentos que usem a corrente alternada. Mas em circunstâncias a gente sabe que a corrente contínua é a única solução. Todos os equipamentos eletrodomésticos, se eu estiver falando assim, olha, próprio computador, monitor, equipamentos que são analógicos de maneira geral, né, ou digitais, trabalham com níveis de tensão contínua. Então eu preciso de fazer manipulações. Mas para fazer essas manipulações, eu possuo equipamentos da eletrônica que fazem isso para a gente. Então, manipular e utilizar a corrente alternada ela é importante, né? E a gente consegue visualizar isso nas diversas aplicações, mas quando eu faço o contrário, sair de corrente contínua para corrente alternada, eu sei que isso é mais difícil. Se a gente fosse trabalhar aí com a alimentação dos próprios painéis solares, né? Os painéis solares, eles produzem uma energia dada em corrente contínua. Quando eu saio de corrente contínua para corrente alternada, eu tenho altos gastos com os projetos dos inversores para poder padronizar como que vai sair
a minha onda aqui na saída e tudo mais. Quando eu vou para retificação, que é o contrário, né, sair de corrente alternada para corrente contínua, isso é mais fácil de se produzir. Os motores alimentados em corrente alternada são mais baratos e são usados na grande maioria para aplicação de força motriz. E a alimentação em corrente alternada permite o uso de transformadores, com os quais se pode alternar os níveis de tensão e corrente para os quaisquer valores que vocês desejam. A representação dos transformadores permite que a gente saia de valores de tensão e corrente altos ou valores de tensão e corrente baixos e consiga manipular essas duas representações de tensão e corrente para aquilo que eu preciso. Se eu preciso de um alto valor de corrente e um baixo valor de tensão, eu consigo produzir isso por meio de manipulação dessa curva aí, que é a nossa curva alternada. Então, a curva de corrente contínua, assim como a nosso tempo, ele possui aí qualquer valor em um instante de tempo dado por um valor constante. Quando a gente vai para a curva de tensão senoidal, nós vamos reparar agora, né, que isso não é mais bem assim. A gente possui um valor que vai de um ponto máximo positivo até um ponto máximo negativo. E a representação que eu tenho aí de tensão vai ser medida de acordo com como nós caminhamos nessa curva. Então, esse valor do pico aqui é o máximo valor de tensão fornecido para aquele equipamento que trabalha em corrente alternada. Em contrapartida, esse aqui é o máximo valor negativo para aquele equipamento que trabalha em tensão alternada. O primeiro ponto que a gente tem que ter de análise se chama período. Lembra da função seno, a função cosseno, né, que a gente trabalhava antigamente, a função tangente e tudo mais? Né, na trigonometria que a gente fala assim, a função seno possui o período de 2π. A função cosseno também possui o período de 2π. Então, quando a gente trabalha com a função seno, que seria a representação de uma função senoidal, ou seja, esse comportamento de um pico positivo até um pico negativo partindo do zero, ela possui um período dado por T1. Funções que são alternadas, né, principalmente representação de níveis de tensão e corrente, elas podem ser periódicas, ou seja, obedecer um período. O que significa uma função ser periódica? E em qualquer instante de tempo, ela vai estar em uma variação de uma curva que a gente vai analisar. Essa curva aqui, ela é representada por esse período. Então, se eu tenho um período dado aqui como T1, acabou a execução de T1, ele vai se repetir em T2. Né? T3 que está dado aqui. Se ele acabou de novo, eu posso falar que ele vai ser repetido daqui para frente até o infinito valores aí que eu possuo. Então, se eu sei que a minha função ela é periódica, eu sei que ela pode ser representada por um período e esse comportamento vai ser repetido por um instante de tempo infinito, né? Pelos infinitos instantes de tempo que eu tenho aqui na minha representação da curva de tempo. Então, para a forma de onda, né, o gráfico aqui a gente tem como o próprio valor de tensão que eu posso trabalhar com isso. O valor instantâneo, a amplitude da forma de onda em qualquer instante de tempo vai ser o próprio E1, ou seja, eu vou conseguir variar isso aqui de acordo com a minha representação do tempo. Né? Se eu olho aqui por um instante de tempo de tantos milissegundos, eu vou ter um valor, né, da tensão. Se eu olho para cá, vai ser outro valor, se eu olho para cá, vai ser outro valor e assim por diante. Vou ter um valor máximo que é dado como valor de pico, né? É aquele valor que a gente tem medido a partir do zero até o ponto máximo, e o valor de pico a pico, que seria a diferença entre o que eu tenho do pico positivo para o pico negativo. Se eu pego o pico positivo e reduzo aí pelo valor do pico negativo, eu vou trabalhar com o valor de pico a pico, daqui até aqui. Se eu estou trabalhando com esse valor de pico a pico, pega esse ponto aqui, tá? 10 volts menos esse valor de cá. Esse valor aqui já é menos 10, né? Então, 10 menos 10 vai dar 20. Então, o valor de pico a pico, se isso aqui fosse de 10 volts aqui de menos 10, seria de 20. Para cada elemento aqui, eu teria um valor de pico de 10. Aqui é 10 e aqui é menos 10. Então, eu posso trabalhar com isso, consigo visualizar que eu posso determinar o período de acordo com a análise que eu vou fazer da minha onda, e esse período vai se repetir por todo o meu instante de tempo que eu estiver trabalhando, né? Eu vou estar em um ponto desse período, e a minha função é dada aí como uma função periódica que vai permitir que a gente trabalhe aí com valores de frequência e de período.
Então, a forma de onda ela é periódica, forma de onda que se repete por um intervalo de tempo em tempo constante. O período é o intervalo entre as repetições sucessivas, né? T1 igual a T2 igual a T3. E o ciclo é a parte que a gente está analisando para um período. Quando eu vou analisar, então, a representação de um ciclo aí, que seria a análise que eu estou representando por um único instante de tempo, para mim representar a forma de onda contida naquele instante de tempo, eu consigo caracterizar qual é o valor da minha frequência. E a frequência para a gente pode ser dada como o número de ciclos que eu tenho contido em um único segundo. Aí você pode falar assim, professor, frequência e tudo mais, a gente já viu isso aí em outro lugar. Provavelmente quem deve ter estudado vibrações aí, né, já deve ter reparado que a gente vai aproveitar alguns conceitos de lá para cá, que é esse conceito principalmente quando a gente vai trabalhar com o período, frequência e tudo mais. Então, isso aí para vocês pode ser um pouco mais tranquilo. Então, se eu tenho aqui a representação do período dado por um segundo, né, eu posso também falar que o período da minha onda, ó, aqui, ela vai se repetir a partir de um segundo. Aqui, ó, essa onda aqui vai se repetir a partir de 0,4 segundos. Nessa aqui, ó, o período foi dado em 0,5 segundos. Então, para cada período que eu possuo, eu tenho uma análise de um segundo, eu consigo falar, olha, quando eu trabalho com 0,4 segundos, eu tenho um ciclo aqui, tenho mais um aqui e tenho uma partezinha aqui. Quando eu vou para cá, eu só tenho um elemento. Quando eu vou para cá, eu consigo ter dois ciclos, né? Para um segundo, eu consigo ter dois ciclos dessa onda. Ela vai para o positivo, vai para o negativo, depois ela vai para o positivo e para o negativo. Então, eu tenho dois ciclos, um aqui e um aqui. Aqui eu consigo ter dois ciclos e meio. E aqui eu só consigo ter um ciclo. Então, essa quantidade de ciclos que eu tenho por um segundo vai ser o que a gente chama de frequência. Lembra lá quando vocês falam assim, ó, a frequência, então, professor, quando eu estou analisando lá a frequência AM e FM, quando a gente estava trabalhando na rádio lá, coloca assim a 97,7,4, né? Hertz. Vai lá e coloca aquele negócio lá para me analisar. Ou quando eu vou trabalhar com qualquer outra coisa e vou lá e falo o valor de quantidade de hertz que eu tenho, que seria a minha frequência. O que quer dizer isso? Quer dizer a quantidade de ciclos, né, de informações ou de níveis de tensão ou de qualquer outra representação que você vai ter que trabalhar para uma forma de onda. Essa forma de onda aí seja uma forma de onda que vai vir da telecomunicação, seja uma forma de onda para níveis de tensão e corrente, a quantidade de ciclos que você consegue transmitir ou você consegue analisar em um segundo. Então, essa quantidade de ciclos que eu possuo, a gente vai chamar de frequência. Então, nessa primeira casa aqui, ó, eu tenho um ciclo, né? Na B, que é essa de cá, eu consigo analisar dois ciclos e meio, ó, um, dois e meio. E na C, que é o último ciclo, eu tenho dois ciclos só, né? Um, dois. Então, eu consigo ter que eu consigo em um segundo representar dois períodos. Em contrapartida, um hertz aí que eu vou ter, que é justamente essa analogia da quantidade de elementos para a frequência, dado como um ciclo por segundo. Então, se eu estou trabalhando com um hertz, eu tenho um ciclo por segundo. Se eu tenho aí 70 hertz, 70 ciclos por segundo. É como se eu tivesse saído do menor valor para o maior valor 70 vezes em um segundo. Se eu tenho aí 97 kHz, é 97 mil ciclos por segundo. Então, é importante a gente trabalhar com essa representação de frequência que a gente vai trabalhando aqui constantemente. Então, a frequência, né, da minha onda vai ser sempre dado como o inverso do período. Se eu tenho o período, eu consigo trabalhar com a frequência apenas invertendo. Ó, 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 0,4 dá 2,5. E 1 dividido por 0,5 dá o 2 que a gente encontrou aqui. Então, nessa observação, a gente pode falar, né, que quando eu trabalho com frequência, eu consigo falar aí que a frequência é sempre dada como o oposto do período. Em contrapartida, se eu tenho a frequência, eu também vou conseguir fazer a volta, né? Eu consigo ter a devolutiva e calcular qual que é o período a partir da frequência. Frequência inversa da período, período inverso da frequência. Então, F é 1 sobre T e T é 1 sobre F. A frequência é dada sempre em hertz, né? E o período é sempre dado em segundos, tá? Nessa análise que a gente tem aí, ó, eu posso falar o seguinte, eu tenho uma onda, né? Essa onda aí, ela começa um pouco, ó, ela não é que nem a gente estava analisando aqui, ó. Essa onda aqui, ela começava do ponto zero, tá vendo? Aí ia do zero e ia para cá. Quando eu olho para essa onda aqui, eu já visualizo que ela não começa do zero, ela não começa do zero e vai crescendo, ela já começa no zero em um ponto
e vai fluindo para os demais tópicos que eu tenho. Se eu posso falar o quê? Interpretar um ponto onde eu tenho a quantidade de repetições e determinar qual que seria o período da minha onda e a frequência. Ó. Daqui até aqui eu tenho 5. Daqui até aqui eu tenho 15, né? Então, daqui até aqui são 15. Se eu tentar encontrar esse mesmo ponto que vai se repetir N vezes, eu consigo falar que esse ponto aqui ele está de novo aqui, né? Que é justamente no ponto de 20. Então, se eu olho daqui para cá, eu tenho um espaço de 20 milissegundos, que provavelmente seria, né, a representação do período dessa onda. E aí, ó, 20 milissegundos, que é justamente o período que eu tenho daqui até aqui, é dado como período. Se eu quiser encontrar a frequência dessa onda, basta eu pegar 1 e dividir pelo período. 1 dividido pelo período vai dar aqui 50 Hz. Então, se eu tenho uma fonte aqui dada como uma fonte agora de tensão senoidal, eu posso trabalhar com valores de módulo para poder encontrar isso, né? Eu consigo imaginar que isso aqui também é 5, 5 mais 5, mais 5, mais 5, eu vou encontrar 20, né? Ou eu posso partir do ponto zero e encontrar qual o valor da minha onda que se repete esse ponto. Ó. Eu parti daqui. Aonde que esse ponto vai se repetir pela primeira vez? Ah, ele vai se repetir, né? Saindo daqui, ele só vai se repetir aqui. Quanto tempo que gastou para eu sair desse ponto e retornar até esse ponto? Ah, para eu sair daqui eu gastei 20 milissegundos, né, que é o ponto do meio aqui da minha curva, e cai entre 15 e 25, que seria o próprio 20 milissegundos. Por isso que aqui o período foi dado como 20 milissegundos, né? Que é a mesma coisa que eu teria aí para analogia se eu estivesse trabalhando com zero. Eu poderia falar assim, ó, começa aqui do 25 e diminui 5 que estão antes do zero, que você vai encontrar esses 20 milissegundos da mesma forma. Se eu vou trabalhar, então, com um elemento que a gente trabalha, que a gente utiliza para poder medir isso na prática, né, que a gente chama de osciloscópio, o osciloscópio ele tem uma representação de dar para a gente quantos volts eu vou ter por quadradinho desse. Então, imagina assim, ó, para cada quadradinho desse aí, né, a amplitude de cada quadradinho desse significa 1 volt. Então, ó, daqui para cá eu tenho 1 volt, daqui para cá eu tenho 1 volt, daqui para cá 1 volt, daqui para cá 1 volt. E cada divisão que eu vou ter aqui desse elemento, ó, ela representa 50 microsegundos por divisão. Então, para cada divisão, eu tenho 50 microsegundos. Então, se eu vou olhar para cá, aqui eu tenho 2 volts, né? E se eu trabalho com 2 volts aqui, eu vou de 2 volts positivo até 2 volts negativos. Quando eu trabalho com isso aqui, eu tenho 4 divisões para o primeiro 5, ó. Estou aqui. Quando que esse ponto vai se repetir? Ah, se esse ponto está aqui, ele vai só se repetir novamente aqui. Quanto de tempo ele gastou daqui até aqui? Ele gastou 1, 2, 3, 4. 4 divisões. Cada divisão dessa tem 50 microsegundos, então eu faço 4 vezes 50, que está 200 microsegundos. Quando eu calculo a frequência, então eu consigo encontrar 1 sobre 200 micro, né? E determinar aí que a minha frequência vai ser dada como 5 kHz. Olha que legal. E um instante de tempo que eu estou analisando só para a curva simples, aí eu consigo analisar e chegar pelo período, né, na forma de onda dessa frequência, na representação dessa frequência que foi dada aí por 5 kHz. Então, é um pouco mais aproximado, né, por conta da utilização que seria mais na prática. Se a gente tiver um osciloscópio para poder medir a frequência de uma forma de onda alternada, a gente precisa desse equipamento que se chama osciloscópio. E aí esse osciloscópio ele consegue fornecer justamente essa curva que vai desenhar o valor da tensão alternada. Se eu utilizar o osciloscópio para poder medir qual seria a tensão que provém da energia da nossa casa, né, das nossas tomadas, a gente iria receber uma curva parecida com essa aí, com pontos de pico aí variando de 120 a 130 volts, né? 110 e 120 volts. Aí a gente fala assim, tá, professor, mas antigamente, quando a gente está trabalhando no sistema lá, né, da corrente contínua, a gente tinha uma polarização, né? Agora, quando eu estou trabalhando com o sentido inverso, eu vou ter a mesma polarização? Não. Ó, primeira coisa que a gente vai mudar, as fontes que são independentes, elas vão sair daquela representação que tem o mais, menos, ou um tracejadinho, e vão virar uma bolinha com o desenho de uma senoide dentro. Quando vocês visualizarem isso aqui, é porque a fonte de energia que está sendo fornecida, ela é uma senoide, tá?
E quando vocês visualizarem a própria fonte aqui de corrente, trabalhando com unidade de tempo, né? Não vai ter distinção para a fonte de tensão, que a gente trabalhou lá atrás, mas a fonte de corrente com unidade de tempo, se ela for dada como uma senoide, vocês vão reparar que ela está trabalhando no primeiro semiciclo da minha onda. Então, ó, com essa polarização mais menos, ela está no sentido positivo da onda. Quando vocês sofrem a representação contrária, né, aí vocês têm a inversão dessa polaridade. Então, ó, tomaremos como positivo o sentido da corrente e a polaridade da tensão correspondentes ao semiciclo positivo e as formas de ondas associadas. Essa conversão está indicada acima justamente com os valores da simbologia da fonte de tensão e da fonte de corrente senoidal. Então, a fonte vai continuar sendo indicada agora com uma senoide dentro de um círculo, né? E a partir daí a gente vai inserir isso aí nos circuitos que a gente vai ver lá na frente. Depois eu vou mostrar isso aí para vocês. A gente vai fazer muito exercício. A próxima aula vai ser só de exercício desse conteúdo. Eu acho muito válido até vocês avisarem os colegas de vocês que conseguirem participar. Eu sei que muita gente tem as particularidades aí que não conseguem, mas aqueles que não conseguirem, né? Tentem visualizar ao máximo os exercícios depois da aula e tentar fazer as dúvidas e deixar as dúvidas lá no grupo para eu conseguir tirar de você essas dúvidas antes disso ser acumulado como conteúdo. Então a gente precisa de falar o seguinte: a minha representação agora, eu preciso de imaginar que a unidade de tempo para gente pode ser vista aí como radianos também. Eu estou falando aqui de uma unidade que eu saio aqui por tempo, né? Mas além de olhar isso aqui por tempo, eu posso chamar isso aqui por graus, né? Em alguns ambientes, como a gente já deve ter visto alguma coisa, eu consigo falar aí que eu tenho uma notação que é dada por graus ou por radianos. Um radiano que a gente tem de análise, ele pode ser visto como 57,296 graus. Eu preciso de relembrar esse conceito de radiano, esse conceito de graus, essa utilização constante, que a gente vai trabalhar quando números complexos, a gente só vai utilizar para representação de números complexos o que a gente vai utilizar de números complexos, ó, quando a gente estiver trabalhando com corrente alternada ou tensão alternada, a gente vai voltar e resgatar o conceito dos números complexos, né? Os números complexos são importantes aí para a gente conseguir definir como que vai ser a zona de trabalho para os circuitos. Lembra que eu falei com vocês, né, quando a gente ainda estava na aula presencial lá na sala, e a gente falava assim, olha, eu falei assim com vocês, tudo isso que a gente está vendo aqui, eu vou gastar um tempo para vocês conseguirem amadurecer esse conceito de tensão, corrente, né? Essa coisa de série, paralelo, corrente a mesma quando é série, tensão a mesma quando é paralelo e tudo mais. Porque quando a gente chegar lá em corrente alternada, tudo isso vai ser reaproveitado e a gente só vai mudar a forma de trabalho. É justamente o que a gente vai ter aqui. A gente vai aproveitar todos os conceitos do tópico de corrente contínua, só que agora a moda de trabalhar com esses conceitos vai ser diferente, né? Eu vou trabalhando agora com representações onde eu preciso de levar em consideração o período e a frequência, né? E o ângulo de cada uma dessas formas de onda. Então, tenho aqui 2 π-rad, que é eu dar uma volta toda no plano de representação trigonométrica aqui, vai ser dado como 360 graus, e com essa representação a gente consegue fazer qualquer conversão, né? Ou o mesmo cálculo lá de falar que π é igual a 180 graus. Vocês já devem ter visto em algum lugar e vocês podem fazer essa conversão. Se não quiser fazer a conversão direta, associa aí que 1 rádio é igual a 57,96 graus e vocês conseguem calcular tudo que vocês quiserem a partir desse valor, né? Se vocês pegarem lá a própria calculadora e forem calcular, né, vocês vão conseguir fazer sempre essa conversão aí direta de pi e de radianos, né, que é aquilo que a gente já tem nos cálculos. Lembrem sempre disso e aqueles que tiverem dúvidas nisso, retomem o conhecimento para não serem prejudicados nesse sentido. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui que a minha representação de radianos, né, ela pode ser dada com voltas na curva trigonométrica. Isso aqui eu vou retornar para vocês. A gente consegue falar disso, que uma volta nessa curva aqui eu vou ter a representação de buscar os 180 graus, e para eu fazer a conversão qualquer de radianos de graus para radiano, basta eu substituir nessa fórmula aqui o valor dos graus que eu consigo, que eu quero fazer, né? Que eu vou ter o valor em radianos. Se eu quero fazer o contrário, eu coloco o valor em radianos aqui, que eu vou chegar com esse valor em graus. Então,
essa formulazinha aqui do cálculo de radianos nada mais é do que uma fórmula de 3 simples, né? Mas vocês conseguem utilizar aí, aqueles que tiverem alguma dúvida, tentei deixar o mais, tentei pegar o conteúdo na íntegra, né? Para deixar o mais explicadinho para qualquer pessoa que não tem um contato muito bacana com isso, tenha o aprendizado constante em relação a isso. Então, não tenho dúvida com isso, pega lá e já vai, né, fazendo essas observações, esses tipos de conversões que vão ser muito úteis aqui para a disciplina. Se eu quero fazer os cálculos em graus, então basta eu inverter, né, 180 sobre π vezes o valor que eu tenho em radianos. Então, se eu tiver trabalhando em graus e quiser voltar para radianos, joga aqui. Se eu quiser em graus e estou em radianos, se quiser partir para graus, jogo o valor do radiano aqui e consigo trabalhar com isso. Então, numa onda que é dada por uma função cosseno, uma função seno, uma função tangente, a gente mede a unidade aqui dado pelo eixo horizontal como sendo a unidade em radianos. Para os níveis de tensão e corrente, não vai ser diferente. A gente vai trabalhar com os valores do meu eixo horizontal, né, com valores em radianos, onde de 0 a π eu vou ter valores positivos, vou ter o meu primeiro semiciclo da onda positivo, e de π até 2π eu vou ter aqui o semiciclo negativo da minha onda. Então, olha, se eu estiver trabalhando com a onda seno, né, o pico da onda, ou seja, o maior valor possível de tensão e corrente, se essa onda aqui for uma onda seno, vai ser quando, né, esse valor do meu alfa aqui, que é justamente o ângulo que eu vou estar variando de 0 até 2π, for 2π. Se for π sobre 2 e 3π sobre 2. Porque se eu pego, olha, seno de π sobre 2, seno de 90, né? É a mesma coisa que 1. E se eu pego seno de 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 vai dar menos 1. Então, eu tenho aqui o maior valor possível e aqui o menor valor possível para análise dessa curva que a gente está chamando aí de curva senoidal, né? Então, olha, se eu trabalho com a curva senoidal, eu preciso de imaginar que essa curva ela vai variar de instante de 0 até 2π, e a partir dessa análise eu tenho os valores máximos dados em π sobre 2 e 3π sobre 2, que é justamente os pontos onde o seno resulta em 1. Aí, fazendo uma análise para isso, né, eu consigo falar também sobre um tópico de velocidade angular, que também é algo que vocês provavelmente já trabalham aí com maior incidência, né, durante o curso de vocês. Então, a velocidade da rotação de um vetor ou a velocidade angular ela é definida pela quantidade, o ângulo percorrido em graus ou radianos dividido pelo tempo em segundos. Então, eu consigo falar que se eu tenho a velocidade angular, que é dado como ômega, né, eu tenho esse ângulo que aqui para a gente é o ângulo que eu estou trabalhando em radianos dado pelo segundo. Se eu faço essa conversão do período, eu consigo falar que a velocidade angular é 2π sobre o período. Se eu converto o período sendo 1 sobre a frequência, né? Período não é a mesma coisa que 1 sobre a frequência, então a velocidade angular vai ser 2π sobre 1 sobre f. Se eu repito isso aqui e multiplico pelo inverso, né? Eu chego que a velocidade angular aí vai ser dada por 2πf. Então, a velocidade angular a gente também vai utilizar aqui, porque ela vai relacionar para a gente, ó, justamente esse ponto de rotação, de visualização aqui do que eu tenho para o meu eixo em radiano para os valores de tensão associados a esses elementos. Então, trabalhando com isso, eu consigo associar a velocidade angular à rotação que eu vou ter no eixo trigonométrico. Então, se eu falo assim, a velocidade angular é dada como 100 rádios por segundo, né? Eu consigo visualizar que o tempo aqui de período vai ser maior do que se eu falar que essa velocidade angular é dada por 500 rádios por segundo. Se a velocidade angular é dada por 500 rádios por segundo, o período de representação aqui vai ser menor, né? Então, quanto maior for a velocidade angular, mais achatada vai ser essa forma de onda senoidal. Quanto menor for essa velocidade angular, mais esticada ela vai ser. Se W diminui, T aumenta e F diminui, né? T é o meu período e F é a minha frequência de associação aqui. Alguém mandou no chat. Professor, o segundo bimestre começou em que semana no portal? Perdi algumas aulas suas. Ô Diego, o segundo bimestre começou depois, deixa eu ver aqui. A gente está no dia 14, a gente teve
A gente só teve uma aula do segundo bimestre, Diego, que foi a aula do dia 7, tá? Que foi na semana passada. Essa aula do dia 7, que foi na semana passada, eu acredito que eu até disponibilizei lá para vocês. Se eu não disponibilizei, vocês me cobram. Mas ela começou no dia 7, então a gente teve a aula passada e essa aula do segundo bimestre, tá bom? É só pegar lá e fazer esse conteúdo. O que acontece é que no dia 30, né, eu comecei a apresentar os conteúdos. Então, no dia 30, no dia 7, no dia 14, teve conteúdo desse tópico. Mas no dia 30 foi bem superficial. Só mostrei na base. Na aula passada eu fiz uma revisão geral e fiz um monte de exercício com vocês, né? Mas assim, beleza. Se sentir dificuldade, chama lá no grupo e pergunta, né? Eu tenho que até alimentar o AVA direitinho, né? Colocar todas as informações semana a semana para poder deixar todo mundo mais alinhado. Mas lá no grupo, eu acho que a gente consegue fazer gestão também. Se vocês estiverem precisando de algum conteúdo, vocês podem chamar lá. Então, a gente trabalha com essa representação aqui, ó. Ômega, velocidade angular, diminui, período aumenta, frequência diminui. Por quê? Porque, ó, se o ômega aqui diminui, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, o período, que é o inverso aqui, ó, aumenta. Para isso aqui ser reduzido, é porque esse período aqui tem que ser o quê? Grande, para 2π dividido por t ser um valor pequeno. Agora, em contrapartida, se eu aumento isso aqui, o que acontece com o período? Para isso aqui aumentar, é porque o período é pequenininho. Se o período for pequeno, aí você vai falar o seguinte, ó, imagina um valor de período pequeno. O que significa isso? Valor para período pequeno. Ó, período é isso aqui. Se isso aqui for pequeno, a frequência vai ser alta, porque é sempre o inverso. Então, quando a gente trabalha com essa notação, né, eu consigo concluir esses tópicos aqui. Se eu diminuo, eu vou aumentar o período e diminuir a frequência. Em contrapartida, se eu aumento a frequência angular, eu vou aumentar a frequência e reduzir o período, né? Que é a característica de eu ter um maior nível aqui de representação indo do menor para do maior para o menor valor e conseguir falar que a frequência é mais achatada. Quanto maior for a frequência, mais achatada essa curva vai ser, mais próxima essas ondas vão estar aí da minha representação. Quanto mais próxima for, menor vai ser esse período de representação que a gente possui, tá? Tá, então a gente já falou assim, professor, já estou começando a entender que esses conceitos aí de forma de onda senoidal, retomando um pouquinho de trigonometria, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, né? A gente vai fazer muito exercício para vocês não ficarem com pendência nesse tópico, mas sim, eu preciso de lembrar que se eu estou trabalhando com uma onda que ela é representada por um valor qualquer de análise, e aqui uma representação dada em rad ou graus, né? Eu consigo falar, se eu estiver trabalhando com essa onda senoidal, eu vou ter uma amplitude máxima dada aqui por AM e uma amplitude mínima dada pelo oposto de AM, né? O valor negativo de AM. O ponto saindo do zero até o ponto em que ele vai tocar a curva, né? O meu eixo X aí, que seria o meu eixo horizontal, vai ser dado em π, e o ponto em que ele vai tocar novamente esse valor é dado por 2π. Esse aqui que é a minha curva geral, né? A expressão matemática para essa curva de onda senoidal, onde eu tenho o valor fixo aqui para M, né? O valor máximo para M, ela é a seguinte: AM vezes o seno de alfa. O que quer dizer com isso? Olha, quer dizer, professor, que se o seno de alfa, que é esse valor aqui, por exemplo, for π sobre 2, quanto que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes AM, eu vou ter o maior valor de AM. Em contrapartida, quando eu for descendo isso aqui, eu vou ter representações menores para o valor da tensão ou da corrente que eu estiver analisando. Quando eu chego aqui no valor negativo, né? Quando esse valor aqui é 3π sobre 2 ou 270, né? Eu vou ter AM, que é o maior valor possível de pico, né? Vezes o seno de 3π sobre 2 ou menos 270, 270 no caso, né? Eu vou chegar aí com o AM vezes o seno de 270, que vai dar menos AM, que é justamente o pico negativo. Então, eu consigo falar, né, que tanto AM seno de φ e AM seno de ômega t, que é o próprio alfa, né, que a gente tem aqui, que é dado pela representação da velocidade angular, eu consigo trabalhar como sendo a mesma curva. Então, ao invés de representar AM vezes o seno, eu posso chamar a curva de AM vezes o seno de ômega t. E esse valor de ômega t vai me fornecer qualquer valor da curva.
Eu escrevo essa onda dessa forma aqui para poder falar que eu consigo, pelo instante de tempo que eu possuo, determinar qual que vai ser o valor de tensão para aquele instante de tempo, em relação ao ângulo que eu possuo para a curva, né? E a amplitude máxima dessa curva no meu sistema. Aí eu consigo trabalhar com essa curva aqui para a gente definir essas expressões. Aqui a gente tem, então, no final, a expressão geral, né, para corrente e tensão nos circuitos elétricos. A gente vai trabalhar agora com isso. Olha, a corrente ela vai ser dada como o valor máximo da corrente vezes o seno do alfa ou seno de ômega t. E a tensão vai ser o valor da tensão vezes o seno de ômega t, ou o valor da tensão vezes o seno de alfa. Esse valor M aqui é o próprio valor máximo que eu vou ter aqui para o pico, né? Se a gente falar assim, olha, 127 volts, aquele valor de 127 é o máximo fornecido pela fonte, né, de energia, mas ele não é 127 em qualquer instante de tempo. Se eu for analisar um período da onda de 127 volts da tomada que a gente tem em casa, né, ele vai fornecer lá o valor mínimo, o valor máximo de trabalho que a gente possui, né? Por isso que a gente tem esses problemas. É a mesma coisa se a gente fala assim, pô, professor, então é isso aí também influencia lá quando a gente está trabalhando, por exemplo, com ar-condicionado. Ora eu trabalho com ar-condicionado em 127, ou eu trabalho com ar-condicionado em 220. Se eu trabalhar com 220, eu reduzo aí o preço da energia por conta dos ajustes que eu tenho dos valores de tensão e corrente. Aí se você for levar em consideração isso, você vai reparar que se eu trabalho com 220 ou 127, esse 220 ou 127 é o valor máximo que eu tenho para a formação da onda, né? Para esses picos aqui. Mas esses picos eles não são constantes em 127 ou 220 volts. Eles vão de menos 127, de 0 até 127, depois até menos 127 voltam para o zero. Dependendo da frequência, né, a gente já sabe qual é a frequência da rede. A frequência da rede elétrica é 60 Hz. O que quer dizer 60 Hz? Quando a gente olha para a rede, você volta, se tiver algum fundamento, volta, fala 60 Hz para a rede, quer dizer que eu vou ter 60 ciclos por segundo. A tensão que é fornecida na nossa casa, ela possui 60 voltinhas dessa aqui, ó, positivo, negativo, 60 vezes, né, em um único segundo. Ela sai do mínimo para o máximo nesse único segundo que a gente possui. Então, é legal a gente conseguir entender, né, esse conceito para a gente conseguir utilizar isso aí lá na frente. Então, ó, sabendo que V é igual a 5, sem alfa, calcule V para alfa igual a 40 e alfa igual a 0,8 pi rad. Então, ó, se V, que é o valor da tensão, é 5, eu vou calcular 5 vezes o seno de 40, que vai dar 3,214 volts, ou 5 vezes o seno de 0,8 pi, que é a mesma coisa que 2,939 volts. Ah, professor, minha calculadora só faz em graus, eu não sei calcular em radiano. Usa a formulazinha lá do cálculo de radiano para você chegar em graus e usar essa calculadora. Ou então vocês usam lá a conversão, né? Mas é legal vocês sempre utilizarem ou sempre radianos ou sempre utilizarem graus. Não vamos pegar a calculadora que faz a conversão em graus e jogar lá 0,8 pi e imaginar que ele vai sair com o valor correto, né? Para vocês utilizarem o pi no cálculo lá do seno, lembrem sempre de padronizar a calculadora de vocês ou para pi ou para rádio, né? Ou para radiano ou para graus. Eu aconselho sempre a usar graus porque é mais visual, né? O pi ainda, quando a gente vai trabalhar com radiano e tudo mais, aqueles que estão um pouco afastados de trigonometria aí há um tempo, pode se confundir. Então, usem aquilo que vocês ficarem mais próximos, né? Aquilo que fica mais fácil para vocês terem de entendimento. Então, o ângulo associado a um valor particular de tensão obtido à manipulação da equação, que é essa equação V que eu quero, é igual a Vm vezes o seno de alfa, né? Seno de alfa eu consigo identificar se eu dividir V por Vm, e eu sei que alfa, então, é o inverso, a função arco-seno, né? De V sobre Vm. Se eu colocar em seno menos 1 de V sobre Vm, eu consigo identificar qual que seria o ponto da curva, né? O ponto da curva senoidal que eu estaria trabalhando com aquele valor para a tensão que eu tenho. Então, se eu tenho tensão de alimentação, que é dada aqui por V, né? Vm, e eu quero achar qual o ponto da curva que eu vou encontrar aquele valor, é só pegar, dividir isso por isso e calcular o arco-seno que eu vou conseguir determinar esse valor de forma precisa, tá? É legal a gente saber disso para poder fazer a analogia de tudo que a gente possui quanto a tensão e corrente, né? Eu consigo fazer isso também
de forma contrária. Então, se eu tenho o valor dado por corrente, né, a corrente total, consigo calcular o valor do ângulo que vai me fornecer aquele valor exato de corrente, dividindo, né, corrente pelo valor máximo e calculando aí o arco seno daquele valor. Arco seno é a função inversa do seno. A gente utilizando a calculadora para poder fazer esses cálculos, você já deve ter conhecimento, né, para disciplinas de cálculo posteriores. Então, vou trabalhar com isso. Olha, quando eu tenho 90 graus, se a minha tensão aqui ela é dada por 10 volts, né? VM é dado por 10 volts máximo, lá em 90 graus eu consigo ter esses valores máximos de 10 volts. Quando eu chego em 30, eu tenho um outro valor. Quando eu chego em 270, eu tenho o próprio 10 volts. Se eu quisesse analisar um ponto intermediário, eu teria outro valor analisado. Só que esse valor de 10 volts aqui, ele está no sentido inverso, né? É um valor negativo. Sempre lembrem disso. Quando eu olho agora para essa representação aqui, ó, a diferença é que aqui eu estou fazendo a anotação em graus. Então, eu vou de 0, 90, 180, 270 e 360. Quando eu olho para cá, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Novamente, em π sobre 2 eu tenho 10 e 3π sobre 2 eu tenho menos 10, né? Ou 10 em módulo, como está descrito aqui. Se eu quero calcular para achar os valores de 30 graus, se eu usar a notação de graus, basta eu procurar por 30. Se eu usar a notação de radianos, eu tenho que converter para π sobre 6, né? E encontrar aí qual que seria essa notação para os meus cálculos. Ah, professor, eu não lembro de converter. Volta lá na formulazinha que eu deixei para vocês ou faz uma regra de 3 simples para poder encontrar o valor em graus ou em radianos que vocês precisam. Então, ó, exemplo do eixo, né? Eu tenho aí a minha representação do tempo dada aí por 20 milissegundos, que é o meu período. Então, em um período da onde eu tenho 20 milissegundos, e eu me pergunto, né? Como que eu faço para encontrar qual que é o valor da tensão nessa onda no ponto 1,67 milissegundos. Basta eu aplicar, né? Ó, se eu tenho a minha representação de período, eu tenho aqui dado em segundos, eu preciso de calcular esse valorzinho direto. Então, 180 aí vai ser o meu valor maior. Em 360 eu vou ter 20 milissegundos, em 180 eu vou ter a metade, 10 milissegundos. Quando eu vou funilando isso aí para 90, eu vou ter 5 milissegundos. E aí, se eu quiser calcular aquele próprio valor, basta eu vir aqui, né? E aplicar na formulazinha qual que vai ser o valor que eu vou encontrar, né? Seria o próprio valor o máximo, que seria 10 vezes o seno daquele valor que eu possuo ali, que é dado por 1,67, que eu iria calcular essa faixa aí de valores. Aí você pode falar assim, tá, professor, mas existe, quando a gente trabalha com circuitos, né? Sempre a gente vai ter a função sendo bonitinha, começando do zero? Infelizmente não, galera. Esse é o grande problema que a gente tem em circuitos elétricos, problemas que utilizam motores, problemas que utilizam aí equipamentos de geração, né? Tudo isso a gente vai verificar que a partir da forma de onda base, que é essa aqui começando no zero, né? Como a gente está vendo aqui, essa forma de onda, ela pode estar deslocada para cá, ela pode estar deslocada para cá. Quando ela está deslocada para cá ou quando ela está deslocada para cá, isso tudo vai alterar. E é aí que entra a dificuldade de trabalhar com tudo isso. Então, ó, se a forma de onda for deslocada para a esquerda ou para a direita da origem, a expressão geral se tornará esta aqui. Ó. Vai ser a mesma coisa por enquanto aqui. Ó. A M seno tem o alfa T normal, mas aí eu tenho que colocar mais ou menos um ângulo que ela está deslocado, porque o seno ele sempre se parte do zero, né? Ele sempre parte do zero. Mas eu posso ter um deslocamento e eu vou representar a forma de onda como sendo uma senoide, né? Só que eu vou falar que essa forma de onda ela está deslocada em sigma não, teta. Em teta graus. Então, ó, quando eu falo isso aqui, ó, alfa T mais teta, quer dizer que ela está deslocada teta graus. Ela começou teta graus anteriores. Se eu falar assim, ó, agora ela está atrasada em teta graus, é que ela vai começar teta graus depois do zero, onde teta é o valor de deslocamentos em graus ou radianos. Então, eu posso falar isso aqui, ó. Se eu falo aqui, ó, a minha onda aqui, AM seno de alfa T mais teta graus, quer dizer que o seno, né,
ele começou uma representação de θ graus anteriores, né? Aqui, quando eu for olhar para o valor de θ, ele não começou no zero, ele começou θ graus antes. Então, ó, seno de αt mais θ. Por quê? Quando eu vou jogar esse valor aqui para minha representação, o valor máximo do pico não vai ser mais em 90, né? Por que não vai ser mais em 90? Porque a função não começou em zero. Então, se ela não começou em zero, o meu valor que vai ter, agora para o pico, vai ser esse valorzinho aqui de ângulo, mais o valor do θ. Ó, se eu somo θ mais esse valorzinho que tem aqui depois do zero, eu vou encontrar o valor máximo do pico da minha onda, que seria aqui dado por AM. Então, quando eu trabalho com deslocamento da curva, é possível, e se eu estiver deslocando a minha curva para a esquerda, esse ângulo vai ser positivo, mais θ graus, ou seja, ele está adiantado. Ele começou antes, então eu estou com ele positivo. Às vezes é confuso, né? Porque a gente está colocando θ aqui positivo, mas esse θ aqui ele tem um valor negativo, ele está começando antes do zero. Mas interpretem esse seno de ômega t mais θ como sendo uma representação dele estar adiantado. Ó. Mais θ, ele começou antes. Então, o valor que eu vou ter para o seno é um valor que eu possuo, né, mais um valor de θ, que ele já começou. Agora eu posso ter o contrário. Ó. Eu posso ter o contrário porque o meu θ ele pode começar atrasado. E aí, o valor de pico que eu vou ter não vai estar mais naquele valorzinho lá. Ó. Aqui é zero. Aqui seria 2π, né? Mas o ponto máximo não é nesse... Aqui seria zero, aqui já seria π, né? O ponto zero não é no π, o ponto zero é um valor anterior. Então, eu vou ter que descontar zero, descontar θ. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com essa representação, onde o meu ângulo, né? A minha curva, ela começar de um ponto negativo e chegar no zero é porque ela está atrasada. Ó, ela vai começar do zero quando? Aqui. Ela vai começar do zero depois de um ângulo θ. Ela vai começar do zero depois de θ. Então, ela está atrasada. Se ela está atrasada, negativo. Quando eu olho para cá, ela começa do zero quando? Ela começa no zero antes do zero. Então, ela está adiantada. Então, aqui vai ser positivo. Olha, a minha curva era essa aqui, né? A minha curva de normal era essa aqui, começando do zero. Se eu adianto ela, se ela começa antes aqui, né? Se os valores já são positivos quando está no zero, né? Se o valor aqui já é positivo no zero, é porque ela está adiantada. Adiantada. Positivo. Se porventura agora esse valor ele começa no negativo e ela demora um tempo até chegar no zero, ela está atrasada. Então aqui vai ser negativo. Vocês vão reparar, como consequência, o período final da onda, que começa aqui no zero, ele vai ser o 2π, que é o período normal, mais o valor de alfa, que está aqui, que foi o período que a gente teve aí para trabalhar, né? Ó, a minha onda começa aqui e vai até esse ponto. Qual que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui não é mais 2π. Ele é 2π, né? Mais esse tempo que ele demorou para começar do ponto zero. Em contrapartida aqui é a mesma coisa, né? Aqui não é mais 2π, que ele começou antes. Então vai ser 2π menos a defasagem que eu tenho aqui, é o tempo que ele teve como adianto, né? Antes do zero a gente teve θ graus antes do nosso ponto. E aí a gente pode falar o seguinte, olha, professor, então pode ser, agora que você está me falando isso aí, que eu consiga trabalhar com valores de tensão e corrente com formas de ondas distintas. Porque eu não tenho um valor padrão, onde eu só vou começar do zero, eu vou começar de 1 grau. Não tem, ele pode começar de qualquer valor, não pode? Pode. É aí que entra a nossa representação, né? Nossos primeiros tópicos assim, de análise. Olha, então, essa curva aqui, por exemplo, ó, pode ser uma curva para representar a tensão, dada aqui de preto. Tá vendo? Ela começa em 30 graus e ela vai até esse ponto aqui. E a corrente aqui, ó, ela começou antes. E aí ela veio aqui e finalizou aqui antes também. Então pode ser que alguma análise, a curva de tensão e corrente, né, seja diferente em relação ao tempo. Olha, eu estou variando com valores de corrente e eu estou variando com valores de tensão. Se eu olhar para cá,
a corrente ela está antecipada em relação à tensão. Em quantos graus a corrente está antecipada em relação à tensão? 40 graus. Certo? Ou quantos graus a tensão está atrasada da corrente? 40 graus. Se eu consigo enxergar esse tipo de analogia, eu já consigo diminuir os problemas que eu vou ter, né, quando eu estiver trabalhando com circuitos. Porque olhe para cá agora, ó, eu tenho uma curva de tensão, né? Essa curva de tensão está descrita aqui, e eu tenho uma curva de corrente que está descrita aqui. A curva de tensão, ela começou antes da curva da corrente, então a tensão está adiantada em relação à curva de corrente. A curva de corrente já está atrasada em relação à curva de tensão. Qual é o atraso da curva da corrente em relação à tensão? 150 graus. Está descrito aqui, né? Aí você pode falar assim, qual que é o atraso, né, em relação ao zero? Qual que é o atraso agora da corrente em relação à tensão? Ó, da corrente em relação à tensão é o 150 até o zero mais os 10, porque a tensão começou antes. Então dá 160. Então, esse tipo de análise, onde eu consigo projetar uma curva de tensão, uma curva de corrente, agora vai ser constante para a gente. Qual que é o valor máximo da tensão aqui? O valor máximo é de 10 volts. Qual que é o valor máximo da corrente aqui? O valor máximo vai ser 5 amperes. Para cá, 1 ampere. Para cá, 2 volts. E aí, conseguindo fazer isso uma com a outra, né, conseguindo fazer essa representação aí de como que elas estão atrasadas, como que ela está defasada em relação uma à outra, a gente vai conseguir trabalhar melhor com essas curvas, né? Se eu fosse trabalhar direto com isso aqui, pela nossa curva que a gente já tinha visto antes, né? Que era aquela curva de tensão. Deixa eu abrir aqui a câmera para ver se melhora. Ó. Não, não é aqui não, menino. Não é você. Eu quero você. Vai, gente. Aí, tá. Aqui. Rapidinho. Deixa eu só ajeitar aqui. E aqui. Tá? Vou colocar aqui. Nossa folhinha. Aí vamos fazer o seguinte. Ó, se a gente está trabalhando com uma forma de onda senoidal, então, né, galera? A gente já viu que essa forma de onda senoidal, ela vai ser dada por uma curva que vai de um ponto mínimo até um ponto máximo. Então, se eu trabalhar com isso aqui, eu vou sair assim, é um ponto máximo. Daqui até aqui. A gente fala o seguinte, ó, essa curva aqui ela pode ser dada como o valor que eu vou ter aí para uma senoide, né? Deixa eu ajeitar. Fique quietinho aqui, meu filho, por favor. Aí. Pronto. Ó, eu vou ter aqui minha curva dada. E a gente falou assim ainda, ó, esse ponto aqui, se eu tracei já aqui agora um eixo, né? Aqui um eixo, assim, aqui vai ser o ponto máximo, que a gente chamou de AM, né? E aqui eu vou ter o mesmo ponto, dado por AM. A gente caracteriza ela sempre começando no zero. Então, essa curva aqui, do jeito que está, ela é quem? Ela é AM seno, né? De ômega t mais um θ. Isso aqui é constante. Como o nosso θ é zero, para essa curva aí começando no zero, isso aqui vai ser a mesma coisa que a m seno de ômega t mais zero. Se eu olho agora aqui, né? Se eu saio daqui e olho para o exercício que a gente está acabando de mostrar aqui, aqui, ó. Vamos olhar só para a curva de tensão. A curva de tensão, ela começou 30 graus antes, né? Então, a curva de tensão, qual que é o máximo de valor de tensão? 10.
correto? Então, ela vai ser dado como 10. Vou colocar aqui, ó, V, que é o valor da tensão que eu estou analisando ali para aquela curva no primeiro instante lá. Ela é dada como 10, né? Seno. Aí eu vou colocar a mesma coisa, ômega t. Só que agora, ó, ela começou 30 graus antes, então mais 30. Isso aqui seria a representação da nossa primeira curva, que seria essa curva preta aí de tensão. Se eu olho para a curva de corrente, que está dada embaixo, eu poderia falar que essa curva de corrente I, ela é dada como 5, né? Seno de ômega t. Agora você olha, ela chegou antes, só que a curva da corrente ela não começou 30 graus antes, ela começou 70 graus antes. Então é mais 70. Né? Eu posso expressar ela assim, ou eu posso expressar ela em rádio. Né? Se eu expressar em rádio, vai ficar π sobre 6 aqui, e aqui a gente precisa de fazer o cálculozinho. Então isso aqui vai ser uma medida dada em volts, isso aqui vai ser uma medida dada em ampere, mas eu vou conseguir falar, né, que isso aqui é a curva de tensão, isso aqui é a curva de corrente. Olha, o valor da tensão que eu vou encontrar para essa primeira curva preta aqui é uma faixa de valores que está definida entre 10 seno de ômega t mais 30. E o valor da corrente na curva de baixo é uma faixa de valores que eu vou ter, né, que podem ser definidos aí como 5 seno de ômega t mais 70. Em contrapartida, se eu olho agora para a curva de baixo, se eu saio agora para a analogia da curva de baixo aqui, ó, essa curva de baixo, a tensão está adiantada em quantos graus? Ó, 10 graus, né? A tensão aqui ela começou em 10 graus antes. Se eu for analisar essa curva aqui em representação à tensão, aí eu posso fazer a mesma coisa. Essa segunda curva, agora para nossa analogia, vou colocar aqui chamar de V2, né? Então, V2, que é essa curva de baixo, ela vai ser definida como o quê? Como 2 volts, né? 2, seno, repita a mesma coisa, ômega t, mais 10 graus. Isso aqui dado em volt, né? Que é a curva de baixo que a gente está analisando aqui. 2 é o pico máximo, está aqui, sendo a minha senoide, começando 10 graus antes do zero. Pronto, representei assim. Tá? E agora, quando eu vou para o I, né, para o cálculo do I, que eu vou chamar aqui de 1 e 2, eu vou ter a mesma coisa, só que analisando para o I. O I, o valor máximo é 1 seno de ômega t, né, mais, aí mais o quê? Aí eu vou falar assim, olha, o I, ele começou atrasadão, cara. Em relação ao zero, ele começou quantos graus atrasado? 150, né? Então nem é mais. Isso aqui vai ser menos 150. Aqui dado em ampere. Aí você vai falar, pô, agora eu entendi, ó, esse I aqui ele tá atrasado 150 graus, né? Então eu venho aqui e coloco aqui 150 graus e consigo falar isso. Aí, galera, qual que é a grande jogada, né? Que eu consigo falar disso a partir desse momento. Se eu analisar para cá, vai ter uma anotação que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Principalmente, que vai fazer o seguinte, olha, esse ômega t aqui, ele é constante, tá vendo? Aqui é o constante, ômega t, ômega t. Essa curva aqui, ela é seno para todos eles também. O que está alterando aí? Está alterando o módulo, né? E está alterando a fase, o ângulo. Então, a gente vai conseguir expressar essa curva aqui, ó, AM seno de ômega t mais alfa, e falar assim, ó, o que muda sempre aqui é o AM e o alfa e o teta, porque o resto é tudo constante. E aí uma notação alternativa, ao invés de escrever AM sendo ômega t e teta sempre, eu posso escrever apenas isso aqui, ó, AM, que é o meu módulo, e aqui eu venho aqui e coloco uma fase, e coloco assim, a fase aqui vai se chamar teta. Quando eu faço isso, eu estou representando essa notação dos números que eu possuo de uma forma diferente, mais econômica. Olha, essa representação que a gente vai chamar de representação fasorial, ela é composta por um módulo, né, o valor em módulo que vai trazer para minha curva e um valor da fase, ou seja, o quanto essa curva, que é uma senoide, ela está defasada. O que seria aqui do valor do módulo da fase nesse exercício aqui? Ó, nesse aqui eu poderia falar que eu tenho o módulo de 10, fase 30.
Aqui tem um módulo de 5, fase 70. Aqui, módulo de 2, fase 10. E aqui, módulo de 1, fase menos 150. Aí, se vocês, porventura, só olharem para esses módulos aqui, vocês já devem, né, pela nossa aula de hoje, já conseguir identificar, olha, o que é isso aqui? Olha, V igual a 10 fase 30. Isso é uma forma de onda de tensão senoidal, onde o maior valor de pico vai ser dado por 10 volts, o pico é dado em 10 volts, e ela está defasada, ou seja, ela começou 30 graus antes do zero. Eu consigo sair daqui e desenhar a curva só olhando para isso. Tem que conseguir. Quando eu olho para cá agora, ó, isso aqui é o valor de corrente, né? Ampere para a gente é corrente. O pico dessa corrente é 5, né? E ela começa a 70 graus antes do zero. É uma senoide de pico 5, 70 graus, iniciando 70 graus antes do zero. Faça a mesma analogia para de baixo. Um voo de tensão, um valor máximo de 2 volts, começando 10 graus antes do zero. E por último, um valor de corrente de 1 ampere de pico máximo, né, que a gente vai ter. E aqui, começando 150 graus depois do zero. O menos valor aqui vai iniciar, dizer para a gente que a gente está começando depois. E o mais que a gente está começando antes. Então, ela demorou 150 graus para iniciar a representação da onda, que é o que está descrito aqui nesse slide, né? Olha, ela demorou 150 graus a partir do zero para poder começar a ter a representação da onda. Agora, se eu olho aqui, olha, daqui para cá, olha, esse aqui está no menos, está no 10, né? Se eu falo assim, ó, qual que é a diferença da defasagem daqui para cá, dessa tensão para a corrente? 10 menos 150 dá 160. Então, ó, da corrente para a tensão, eu tenho 160 graus. A corrente ela está defasada da tensão em 160 graus, porque a tensão começa 10 graus antes do zero e a corrente começa 150. Se eu for olhar o início da tensão para o início da corrente, eu tenho 160 graus, certo? Então, eu consigo trabalhar com isso, consigo falar a mesma coisa aqui, ó, V está adiantado 160 graus em relação a I, consigo fazer essas interpretações mais pontuais aí de cada um desses tópicos para a gente, para a representação aí de corrente e tensão. Galera, a gente, nesse caso, a gente vai trabalhar depois na próxima aula, a gente vai começar desse ponto aqui, falando dos resistores, a gente vai ver como comporta no resistor, depois a gente vai para o indutor, vai ver como que as curvas se comportam no indutor, vamos para o capacitor, ver como que as curvas se comportam no capacitor, e depois a gente vai começar a fazer esses exercícios, né, mais aplicados com relação a isso. Hoje eu vou até aqui, porque eu acredito também que é uma carga pesada de informação, assim, para aqueles que não viram ainda. É mais para poder vocês já terem a associação de como que a gente vai estar trabalhando a partir de agora, né? Esses tópicos, e também para poder dar oportunidade para a galera que porventura não relembra, né? Começar a pegar. Vou passar para vocês um materialzinho extra com relação a isso. E aí eu espero que a gente consiga tocar esse conteúdo a partir daí, né? Para ninguém sentir dificuldade nesse tópico tão importante que eu acho que é necessário a gente retomar aí essa base para vocês não ficarem aí prejudicados ou com medo com isso tudo, né? Às vezes, quando a gente começa a falar de circuitos alternados, né? Principalmente na elétrica, a galera da elétrica aí tem um pavor, não gosta, não gosta, não gosta, mas eu acho que sendo o mais tranquilo possível, explicando passo a passo, vocês vão pegar sem dificuldade. A maior parte da dificuldade de associar é conseguir entender essa diferença que a gente fez aqui hoje nessa aula. De falar, olha, esse aqui é o valor máximo, se a gente mudar aqui, eu vou ter um valor diferente de cada parte da onda. Associando tensão e corrente, eu consigo falar que uma está adiantada ou atrasada da outra. E aí, no decorrer do restante do semestre, né, a gente vai trabalhar isso aí para poder deixar esse conteúdo mais suave para vocês. Beleza? Tranquilo? Mestre, Pode falar, cara. é, eu só queria saber quem é que dá o ponto zero, aonde dá o start? Quem que constitui isso? Não, assim, o ponto zero, o início é sempre, a gente sempre vai falar que é o zero.
Aí, de acordo com o elemento que você estiver trabalhando, não, o resistor, ele vai começar no zero. O capacitor, ele não vai começar no zero. Ele vai começar de um valor que vai ser com uma componente fixa lá dele. O indutor não vai começar do zero, vai ser o valor respectivo da componente do indutor. Então, quando eu trabalho com capacitor e indutor, o capacitor e indutor não armazena energia, né? O que o capacitor faz? Ele armazena energia na forma de quê? Tensão. Se ele armazena energia na forma de tensão, é comum a gente já começar a pensar que se a gente for olhar para a curva de tensão do capacitor, ele um momento vai estar armazenando energia para depois ele ceder. Então a curva de tensão do capacitor provavelmente vai ser o quê? Mais deslocada. Agora se a gente vai para a corrente no indutor, o indutor armazena energia na forma de corrente. Então, em parte do momento, ele vai estar segurando a corrente. Então, provavelmente, quando estiver trabalhando com essa curva de tensão no indutor, vocês vão reparar que ele segura a corrente em um momento. Depois, ele vai lá e fornece. Então, a tensão e a corrente vão estar defasadas. Esse zero aí vai ser de acordo com os elementos que você possui no circuito. Se tiver capacitor, se tiver indutor, se tiver resistor, a gente vai trabalhar com isso aí. Quanto mais capacitores eu tiver, mais a tensão vai estar representada para poder, o capacitor vai segurar essa variação de tensão. Quanto mais indutores, eu vou estar trabalhando com indutores que seguram esses valores de corrente. Então, vai depender do circuito. Beleza? Eu entendi mais ou menos, é de acordo com o que mais vai segurar, mas eu É de estou acordo com querendo os componentes que você tem no circuito. Se, é, tipo, esse caso 2 o 13,30. E por que que é certamente 150 graus e não 140, não, isso 130? aqui foi, isso aí você já vai ter. Só queria entender isso, de onde Não, sai o isso ponto aí, zero exato. isso aí vai ser fornecido para você. Isso é característica do circuito. Você não calcula isso, entendeu? Isso aqui, ó, isso aqui é desse exemplo. Mudou de exemplo, tudo isso vai mudar. Mas você não vai ter um ponto onde você vai calcular isso aqui. Você já vai ter, olha, ele começa antes nesse ângulo, ele vai até tal, e isso aí vai ser característica do circuito. Isso aqui é para um circuito. Ah, isso aqui é um circuito, esse aqui É é outro. porque, é porque veja bem, é igual tem na tomada lá, 127 volts. Uhum. Aí, se eu fosse, sei lá, olhar essa curva na minha tomada, eu não consigo pegar assim, pô, eu peguei os dados dela, mas onde é que está o ponto zero? Não, Aí eu penso logo no período, vou olhar sempre o período não, só. assim, Eu não- não confunde. A curva inicial está no ponto zero. Ela está no ponto zero. Você está lá com a curva, a extensão que vai começar a tensão corrente no ponto zero. Isso vai ser alterado quando eu for analisar o circuito. Se você for analisar a base, o ponto inicial é sempre no zero. Agora ela vai ser deslocada para um lado para o outro de acordo com o circuito que você está alimentando. Mas ela sempre começa no zero. Entendeu? E Entendi. Então, o ponto zero é o momento que eu apliquei, estou lendo os dados. É o primeiro momento. o primeiro momento é aquele lá, tá tudo no zero, no circuito de análise. Depois, se tiver alguns componentes que seguram o valor da corrente ou seguram o valor da tensão, aí o que vai acontecer? Ele vai ficar atrasado ou defasado, entendeu? Vai ficar atrasado ou adiantado. Mas nos exercícios você vai conseguir entender isso direitinho, tá bom? A gente vai fazer muita coisa para poder conseguir entender. Eu adorei a aula hoje. Pô, aprendi um monte de coisa. O Minha objetivo é parte de vocês assim, radiante total, até esquecendo a forma. retomar isso aqui para os conceitos, né? Olhar no geral para os conceitos e conseguir visualizar os conceitos direitinho, para a gente não ter problema com isso. Beleza? Beleza. Então, galera, boa noite. Eu dou aula agora às 7h40, né? Já na outra turma, então eu tenho que A fechar. gente também tem aula agora. O Motores Elias, da né? combustão. Então tá. Galera, abração a todos. Qualquer coisa, vocês chamem lá no grupo e a gente vai conversando. Assim que acabar aqui, eu já vou finalizar a gravação. E aí, terminando, eu posto lá para vocês para a gente conseguir debater isso aí com todo mundo que não pôde estar aqui hoje. Grande abraço a todos, bom Beleza, review, né? Bom descanso para você, viu? bons estudos aí para todo mundo, descanso para a gente também. Valeu, ação. Aqui,